Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Encontro com a Nalu. Um encontro muito especial, no qual vamos abordar um tema que, para mim, é um tema com muito afeto, muito carinho, um tema de interesse em particular. Vamos olhar o transtorno do espectro autista, o TEA, além do espectro. E eu tenho aqui duas personalidades que são profissionais de excelência dentro desse contexto, mas também seres humanos únicos que buscam realmente olhar de forma individualizada e humanizada para esses indivíduos que buscam e necessitam de um tratamento e um acolhimento. Gente, se apresentem, por favor. Prazer estar com vocês novamente, principalmente para falar desse tema maravilhoso, do qual eu sou muito suspeita para falar, né? Então, eu sou a Joyce. Eu sou, antes de qualquer coisa, sou mãe atípica, tenho o Luigi, do qual o Vitor conhece já há bastante tempo, e atualmente sou psicopedagoga especialista no processo de avaliação para o transtorno do espectro autista. Eu sou o Victor Tarden, eu sou psicólogo, analista do comportamento, mestre pela USP, sou fundador do Grupo Contingência e do Contingência Academy, então há pelo menos 10 anos eu ministro aulas de pós-graduação, dentro da área, sempre com temas de análise do comportamento aplicada, ABA, ensino de comportamento verbal e transtorno do espectro autista. Isso já vai fazer uns 12, 13 anos. No tempo. Isso, né? Gente, é sobre isso. Nós estamos aqui falando de excelência, de pessoas que fazem com um profissionalismo único, um cuidado, um olhar realmente efetivo no tratamento e no acolhimento do paciente com transtorno do espectro autista. E quando a gente fala sobre esse olhar único, a gente traz um aspecto muito particular, né, Joyce? Que sua jornada começou com a maternidade, na verdade, nessa trajetória com o autismo. Compartilhe um pouco com a gente isso. Ana, minha jornada com o autismo começou há mais ou menos há 8, 9 anos atrás, quando eu me tornei mãe atípica, né, recebi o diagnóstico do Luigi, que na época era um suporte nível 3. E na busca incessante de buscar ajuda, de entender como que era o trabalho, infelizmente foram muitas dificuldades, eu não achei os profissionais que eu precisava na época, principalmente na parte de alfabetização e aprendizagem dele. E eu falei assim, bom, se eu não acho esse profissional, eu serei esse profissional. E foram muitos anos de estudo, né? Fiz a transição de carreira agora há mais ou menos 2 anos e meio. E estou realizada hoje, trabalhando nessa área e com propriedade de quem tem a ciência, a técnica, mas também tem a vivência de construir, de passar pelo laudo, pela dor do diagnóstico, enfim, tudo é possível. Sensacional. E assim, até pensando nisso, na necessidade de profissionais capacitados, eu acho que vem muito da proposta tua, né? Assim, pensando, Victor, no que a gente aplica no dia a dia, dos profissionais que a gente busca com excelência para realmente direcionar um tratamento de qualidade. E isso tem tudo a ver com o Grupo Contingência e com o trabalho que você exerce. Compartilhe um pouquinho com a gente. Exatamente. O Grupo Contingência, ele nasceu, na verdade, agora há 9 anos, né? Nasceu em 2016 e foi uma transição de um trabalho que a gente fazia adaptado em um outro ambiente, porque a gente foi para os Estados Unidos, né? Tanto o Felipe quanto o Rodrigo, que eram os meus sócios na época, eles passaram um tempo numa intervenção nos Estados Unidos e a gente viu, era possível realizar um atendimento de qualidade para crianças diagnosticadas com autismo através da análise do comportamento aplicada. Só que a gente via muito pouco disso no Brasil na época. Então a gente foi até os congressos da Association for Behavior Analysis International, da ABAI, e para a USP fazer o nosso mestrado e atuar dentro do CAIS como supervisores por 5 anos, que é o Centro para o Autismo e Inclusão Social lá da USP, e a gente foi tentando trazer tudo isso que a gente via lá fora para a região também. Então o nosso maior foco dentro da clínica, e isso é uma coisa indiscutível e inegociável aqui dentro, isso a gente fala todos os dias para todos os profissionais aqui. A gente precisa fazer o melhor trabalho que a gente pode fazer para essas crianças. Então, o Grupo Contingência, ele nasce, na verdade, dessa necessidade de fazer um trabalho de excelência para as crianças diagnosticadas com TEA, trazendo isso que a gente via muito em São Paulo, nos Estados Unidos, também para a região. Então, a gente fica muito feliz de ter criado um modelo de atendimento bem específico, mas que consegue alcançar aquilo que é o nosso objetivo principal,
que é melhorar a qualidade de vida das crianças e das famílias de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E eu sou suspeita para falar, porque o Luigi está aqui há aproximadamente 7, 8 anos, desde que quando veio o diagnóstico, o Luigi começou o processo de intervenção aqui no Contingência, e é nítido quando a gente recebe os relatórios, as avaliações, o quanto que o Luigi tem evoluído. É maravilhoso. É aba de verdade, é a ciência sendo aplicada verdadeiramente na prática, sabe? E isso dá uma tranquilidade para nós como mãe, como família, porque falta, né? A gente sente muita falta disso. É um feedback da mãe e da profissional. Então, assim, a gente tem aí um olhar realmente completo e robusto. E você falou assim, desse acompanhamento, depois de um diagnóstico que foi feito, você comentou sobre uma certa dificuldade, inclusive, nesse processo. E você fala muito, Joyce, que diagnóstico não é sentença, né? Jamais. Fala um pouquinho sobre sua percepção em relação a isso. Eu acho que a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, mesmo passando por todo o luto, que é inevitável para a maioria das famílias, por mais que muitas vezes nós já temos ali sinais presentes, parece que a gente tem algo tampando os nossos olhos e esse laudo vem para, olha, não tem como fugir, é isso mesmo. E por mais que a gente passe por esse momento do luto, nós precisamos entender qual é a demanda e a necessidade que a nossa criança tem. Se a gente espera desenvolvimento, evolução, nós, enquanto família, precisamos fazer a nossa parte. Desde buscar bons profissionais, desde entender o que seriam as principais ferramentas para atender essas crianças e de que forma eu, como mãe, posso dar continuidade do trabalho que a clínica realiza dentro de casa. Porque uma coisa que a gente fala muito dentro da aprendizagem e junto também com a análise do comportamento é que isso tem que ser generalizado, o comportamento tem que ser generalizado. Então, o que é feito aqui na clínica tem que ser repercutido em casa, tem que ser repercutido na escola. Só que para essa repercussão acontecer, todos nós também temos que estar envolvidos nesse processo e é fundamental. Eu não vejo hoje um diagnóstico onde a família não esteja engajada, tanto com os profissionais quanto a escola. E assim, dentro desse contexto, é muito legal que o Grupo Contingência ele traz muito isso. Para vocês entenderem, nós estamos hoje no Grupo Contingência e vocês vão escutar um pouquinho do barulho lá de fora, que são as crianças em terapia. E, gente, uma coisa que chamou muita atenção é esse olhar humanizado e individualizado. É realmente entender as reais demandas do paciente para a gente fazer diferente de acordo com aquilo que é necessário. E parece que isso é algo que vocês preconizam aqui, esse olhar que realmente é único, porque cada criança é única. Exato. O que a Joyce fala, e eu acho que é muito importante, é que a gente precisa entender que o diagnóstico não é de sentença, né? Aconteceu alguns anos atrás uma situação que eu lembro como se fosse ontem, assim, da gente estar numa reunião junto com vários pais, que a gente fazia alguns grupos para os pais na época, e dentro dessa reunião a gente teve um pai que estava, né, ali chorando e falando, o médico disse que o meu filho nunca vai falar, né? E hoje, se vocês vissem essa criança, né, já falando, escrevendo, lendo, inserida no contexto escolar. E na época a gente já estava fazendo os primeiros processos de ensino de ecoicos, que é a habilidade de imitar a linguagem. E essa criança, ela teve uma evolução a partir do momento do ensino dessas primeiras respostas verbais, que foram lindas, assim, os resultados foram lindos. E hoje a gente consegue ver coisas muito legais, né? Então, eu acho que, primeiro, o diagnóstico realmente não é uma sentença e não há um limite quando a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Claro que tem muitas crianças que têm muita dificuldade e aí esse processo muitas vezes vai ser mais lento, mas exatamente o que a gente preconiza dentro da clínica é olhar para esse processo de ensino, entendendo que cada criança é única e que o processo de ensino ele precisa ter uma base robusta e a gente precisa continuar ascendendo nessa pirâmide que é o desenvolvimento, seja verbal ou social dessas crianças. E aí, né, acho que esse é um caso que me chama muita atenção, porque a gente estava ali num momento onde a gente tinha quase que uma sentença sendo dada. Isso nunca vai acontecer. E muito brevemente essa criança desenvolveu algumas habilidades verbais que eram essenciais para a vida dela, e tem um autor da nossa área que chama Celso Goios, é um profissional fantástico da Federal de São Carlos, que estudou com o Jack Michael nos Estados Unidos, professor da Federal de São Carlos, e eu lembro de uma conversa com ele nos Estados Unidos, ele falando um pouco sobre o quanto, quando a gente ensina algumas respostas verbais, a gente tem um comportamento que, se é aprendido, que ele é autoalimentável. Uma vez que a criança aprende algumas habilidades que são o que a gente chama de behavioral cusps,
ou válvulas comportamentais, a criança tende a ter alguns grandes saltos no desenvolvimento. Então, dentro da clínica, o que a gente tenta fazer é um ensino que vai muito para esses cusps comportamentais, justamente para a gente ter alguns saltos no desenvolvimento. E aí isso, para que esse atendimento aconteça dessa maneira, é importante a gente entender que a gente precisa de ambientes diferentes. E é muito legal, porque a gente estava passeando aqui pela clínica e eu estava falando sobre esses ambientes. Que a grande maioria das crianças que estão nesse momento dentro da clínica não estão numa salinha fechada, toda branquinha, sem estímulo concorrente, fazendo um treino, né? Para muitas crianças é muito importante, especialmente para desenvolver a linguagem, mas muitas das crianças que estão aqui estão pulando no pula-pula, interagindo umas com as outras, cada um com seus 2 terapeutas, que é o nosso modelo. A gente está registrando tudo, tem objetivos, né, focais ali para cada criança, mas esse ensino ele acaba acontecendo em ambientes diferentes. Então isso de você, né, olhar para a criança mais do que olhar para um laudo ou olhar para uma ficha de registro é a nossa principal premissa. A gente fala que a gente tem 2 grandes pilares para os atendimentos, e eu acho que qualquer pessoa que pensa em iniciar um tratamento em análise do comportamento aplicado ou qualquer tratamento com as crianças precisa ter pilares semelhantes, pelo menos. E a gente fala que o primeiro pilar é a criança e a família tá acima de tudo. Então, eu posso olhar para um laudo, eu posso olhar para uma avaliação e entender. Nossa, existe aqui alguns pontos que são muito importantes. Eu preciso fazer isso, na verdade, né? Nem posso. Eu devo olhar para essa avaliação, mas mais do que isso, eu preciso abaixar ela também e olhar para essa criança e olhar para essa família e entender o que essa criança realmente precisa. O que se eu ensinar, qual habilidade que se eu ensino para essa criança, eu vou ter realmente uma melhora na qualidade de vida. E isso também conversando com as famílias, para entender, opa, no meio desse processo eu tenho ganhos que estão sendo sentidos em outros ambientes que não exclusivamente dentro da clínica, né? Então o nosso processo de aprendizado, a gente fala que é essencial que passe, né, pelas famílias, pelas crianças e principalmente por esse olhar que é você abaixar e olhar para a criança. Alguns anos atrás eu estava, né, ministrando uma aula e eu lembro que um profissional me falou, nossa, eu tenho aqui a avaliação da criança. E aí ele começou a olhar para essa avaliação e me falar sobre algumas dificuldades. E eu acompanhei um pouco dessa sessão também, né, em um outro momento. E aí eu olhei e eu falei, olha, abaixa a avaliação. Dá uma olhada para a criança, porque era uma avaliação ali de nível 1 de VB-MAP, quem tem mais familiaridade vai entender, mas são habilidades verbais muito básicas. E essa criança estava conversando com a gente, interagindo, contando sobre como foi na escola. E eu falei, opa, peraí, isso faz sentido para as habilidades que essa criança apresenta? Faz sentido eu sentar numa mesinha com ela e começar a ensinar uma habilidade básica ali numa situação, né, de ensino formal? Para essa criança, provavelmente não. Mas dentro dessas interações ricas que a gente tem, expandir os interesses dessa criança, aumentar principalmente, para essa criança em específico, quantas perguntas sociais ele fazia e não só respondia, para mim era o mais importante naquele momento. Então a gente precisou migrar de protocolo e, de novo, abaixar essa avaliação e olhar para essa criança. E aí quando a gente fez isso, o que a gente viu? Uma criança que tinha outras necessidades. Então acho que isso é algo muito importante para qualquer tratamento, né? E a gente não vai falar exclusivamente do trabalho do psicólogo, da fonoaudióloga, da psicopedagoga. É absolutamente necessário em todo tratamento que trata de seres humanos. É individualizar. Eu costumo dizer muito isso, que o diagnóstico ele não é para dar rótulo, ele é para dar rota. É uma rota terapêutica, uma rota de intervenção, é uma rota para a gente formar uma rede de apoio capaz de olhar para as necessidades desse indivíduo, dessa família, para a gente transformar e realmente impactar naquilo que é necessário. Então, isso, com certeza, envolve ações e projetos que eu sei que vocês têm borbulhando, fervilhando, porque profissionais, gente, vocês já entenderam o nível, né, desses profissionais que estão aqui comigo. Profissionais assim, não param. Então me conta, Joyce, quais são seus projetos aí em ascensão? Como que tá a sua trajetória atual? Tirando o nosso projeto, né, nós temos aí algo fervilhando bastante. Pelos próximos 2-3 meses teremos novidade, mas pessoalmente é a minha mentoria. Até acompanho, que agora virou marca registrada. Vou poder atender as minhas famílias, dando esse direcionamento justamente a partir do momento onde vem o laudo, né? Porque assim, ó, o laudo é da criança, mas o impacto
É num todo, é na família toda. Então, a mentoria vai vir para dar esse direcionamento de como estruturar a equipe multidisciplinar, de dar conhecimentos básicos de intervenções dentro de casa, de alinhar vários planetas logo depois do diagnóstico, para que essa família tenha condições de estar à disposição dessa criança que precisa de suporte, mas também seja vista, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco. Nós precisamos olhar além do laudo. Então, a gente vai olhar para a família. Então, esses são os meus 2 amores do momento aí. E eu tô muito feliz, muito satisfeita, super empolgada. E aí, Vitor, vocês que não param, que estão aí dentro sempre de um universo de ensino e de capacitação, como é que estão esses projetos? Nossa, são muitos. O olho chega a tremer. É tanta coisa que tem para fazer. Vou fazer terapia. A gente está agora, né, com um que tem tirado muito, assim, colocado muito nosso foco, na verdade. A gente tem colocado muito nosso foco, que é a pós-graduação. Então a gente agora tem uma pós-graduação para ensino de habilidades verbais para crianças diagnosticadas com TEA através da análise do comportamento aplicada. Então a pós reconhecida pelo MEC, e a gente estruturou ela colocando, né, eu falei que a gente tem uma grande inspiração, para mim, o maior profissional que o Brasil já teve, que é a Marta Hubner, e ela foi a nossa orientadora do mestrado na USP, é professora titular da USP, e ela, assim, foi presidente da ABAE, a única brasileira de todos os tempos. Eu falo que quase uma super heroína. E essa profissional, ela dá uma das aulas da nossa pós-graduação, a gente também ministra as aulas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem colocado muito o nosso foco, porque é um dos nossos grandes objetivos de vida, espalhar mais isso sobre o que é realmente análise do comportamento aplicada. Antes da gente começar essa conversa, a gente vinha falando sobre isso, o quanto que as pessoas às vezes têm uns misunderstanding, umas dificuldades de compreensão da análise do comportamento aplicada, e que a gente tem textos da década de 70, Some Grand Dimensions of Applied Behavior Analysis, de Bear-Wolf Risley, que falam sobre a importância da gente ter, por exemplo, generalização dentro da terapia, né? E as pessoas têm dificuldade até hoje de entender que a aba não se resume nisso, de sentar numa mesinha na frente da criança e fazer um treino. Muitas vezes a gente faz isso, mas a análise do comportamento aplicada não pode e não se resume a essas condições. Então, hoje o nosso maior objetivo é focar um pouco na pós-graduação. A gente tem, né, o Contingência Academy hoje, que a gente tem feito alguns cursos também, que são cursos livres de VibMap, a gente tem o curso de lidar com comportamentos interferentes, a gente tem o curso de comportamento verbal e a gente tem a pós-graduação lá disponíveis já, né? A gente está comercializando esses cursos, e mais do que isso a gente tem as clínicas, né? E aí hoje são 5 grupos contingência, a gente está abrindo um novo agora em Cornélio Procópio, e daqui provavelmente no meio do ano, até o final do ano, a gente vai abrir um em Curitiba também. Então esses são os projetos para agora. E a gente tem alguns cursos. No mês que vem vou estar nos Estados Unidos, na reunião da Association for Behavior Analysis International, lá em Washington, que é o congresso, né, da análise do comportamento aplicada. No final do ano a gente vai estar em Portugal, também no congresso. A gente, né, tá pleiteando agora uma certificação internacional para a nossa pós e para os nossos cursos da própria ABAE, né? A gente está conversando e vai ver como vai ser lá em novembro em Portugal. E a gente tem caminhado ali para esses lados. Então tem vários projetos, mas o maior foco hoje é na pós-graduação, nesses cursos e nas clínicas, né? Melhorar e manter a qualidade dos atendimentos que a gente realiza dentro da clínica. Então são muitos, né? Mas é sobre isso. é movimentar, né? É não ficar parado, é lutar pelo que você acredita, e a gente percebe o quanto que vocês impactam, o quanto que o trabalho de vocês impacta verdadeiramente vidas. Então é sobre isso, é sobre ir atrás e é capacitar pessoas, é fazer com que a gente consiga ter mais famílias acolhidas, bem orientadas, bem acompanhadas. Famílias realmente vistas além do diagnóstico, além do laudo, além do espectro. É romper barreiras. E é isso que eu convido sempre, que a gente olhe para as vidas, porque nós somos capazes de impactar diariamente. Espero vocês no próximo encontro com a Ana Lu.